Olá, então estamos iniciando mais uma aula. O tema desta aula será arte egípcia. Nós estamos dentro do conteúdo de História da Arte. A arte egípcia, ela inicia-se por volta de 3.200 anos antes de Cristo e ela continua, né, até cerca de 1.000 anos antes de Cristo. A arte egípcia, ela muito nos intriga, né? Ela traz um senso de caracterização da sociedade egípcia muito grande. Então, as principais características, né? A principal, aliás, característica da arte egípcia é a forte presença da religiosidade. As crenças egípcias vão marcar profundamente toda a produção artística egípcia, ela é pautada dentro dessa religiosidade. Eles acreditavam que quando a pessoa morria, ela era encaminhada a uma nova vida, ela continuava a viver numa outra vida. E para isso ela precisava se lembrar de quem ela era e ter o seu caminho durante essa passagem do mundo real, por assim dizer, para esse novo mundo, né? Do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Essa transição ela era documentada muitas vezes através das pinturas nas paredes das pirâmides, em elementos e hieróglifos descritos nas paredes dessa pirâmide, para que esse faraó ele pudesse ser guiado pelo caminho correto. Os principais fatos históricos que vão marcar a produção artística egípcia será a criação dos hieróglifos, que é uma das primeiras formas de escrita. Ainda não é a escrita que nós conhecemos, mas sim é uma escrita pictórica, uma escrita baseada em símbolos, signos, desenhos, mas que trazem toda uma comunicação. E a construção das pirâmides, que vai ser um evento arquitetônico muito revolucionário para a época, com obras monumentais. Também teremos na questão da escultura, esculturas de tamanhos gigantescos. Então, na escultura e na pintura, na verdade, os elementos que mais vão marcar essas duas formas de arte serão a questão das figuras estáticas. As esculturas elas não têm muito movimento ainda, não tem aquela ideia de ser interrompida em meio ao movimento. Eles procuram fazer esculturas mais estáticas, eles ainda não têm uma habilidade técnica para que eles consigam dar movimentação a essa escultura. Geralmente ela se encontra apoiada numa parede, apoiada numa base. As características da altura, tanto na pintura quanto na escultura, elas se baseiam na hierarquia social daquele que é representado. Então, tanto na pintura quanto na escultura, quanto mais importante socialmente é a pessoa, maior ela será representada. E assim, quanto menor hierarquicamente e socialmente a pessoa tem a sua importância na sociedade, quanto menor será a sua escultura. Tanto a escultura quanto a pintura, elas não se preocupam com a representação real, né, com uma realidade muito próxima da imagem. A gente chama de figuras idealizadas, porque é como gostaria que fosse e seguindo uma série de regras que eram impostas para essas representações, como a questão da altura, ser representada a partir da hierarquia, a lei da frontalidade, que vai marcar muito a pintura, que traz uma desconstrução do corpo. Eles ainda não têm um trabalho, como a gente pode ver aqui nas próximas imagens, eles não apresentam um trabalho de perspectiva muito grande ainda, eles não têm a ideia de perspectiva. Então, todos os elementos
da imagem são representados em primeiro plano. Para que isso possa ocorrer, então existe essa desconstrução na lei da frontalidade, onde eu terei os membros, pés, mãos e cabeça virados de lado e os olhos e o tronco representados de frente. Isso é a lei da frontalidade. Então, essa desconstrução do corpo humano para que se torne mais fácil essa representação bidimensional de uma imagem. As pirâmides marcam a arquitetura egípcia. Até hoje elas trazem grandes mistérios e elas têm um tamanho monumental. Essas aqui são as principais, não temos só essas, mas essas são as maiores. Essa maior é a pirâmide de Quéops, seguida pelas pirâmides de Quefren e Miquerinos. Todos foram faraós, eles eram pai, filho e neto, seguido aqui de 3 pirâmides menores, que seriam de pessoas menos importantes, por assim dizer. A pirâmide de Quéops, que é a maior pirâmide que nós temos, ela media originalmente, né, cerca de 146 metros e meio a 149 metros de altura. Com o desgaste do tempo, hoje os registros marcam que ela esteja medindo por volta de 138 metros de altura. Ela ocupa uma área de 53 mil metros quadrados. Então, na imagem, a gente acaba não tendo essa visão gigantesca dessa ocupação dessa pirâmide. Lembrando que a pirâmide, ela é, na verdade, um grande túmulo. Ela não servia para que as pessoas transitassem no seu interior ou como moradia. O corpo do faraó, os seus pertences, os seus servos iam todos para a pirâmide no momento em que esse faraó ele falecia. Nas suas paredes dessas pirâmides estão registradas toda a vida, todos os feitos desse faraó e também como ele deve fazer o ritual de passagem de uma vida para a outra. Até hoje nós não conseguimos desvendar toda a extensão das pirâmides de Gizé, né? Elas ficam na área de Gizé. Não foi possível ainda explorar todas essas pirâmides. Essas pirâmides hoje elas são fechadas para a circulação do público, para evitar qualquer degradação, levar qualquer bactéria, qualquer fungo do exterior para o interior. E em algumas situações já está sendo feita análise a partir de drones e scanners para poder continuar as pesquisas nessas pirâmides. Além da pirâmide, nós temos também a esfinge. A esfinge, ela traz uma das maiores esculturas, maiores monumentos escultóricos. Ela é apenas uma escultura, então ela não tem nenhuma sala, nada no seu interior. Ela é um monumento escultórico e ela traz aqui o corpo de um leão, representando a força, principalmente a força animal, e a cabeça do faraó Khafre, para representar a inteligência humana. Então, um faraó ele deveria ter a inteligência, a racionalidade humana, mas ter a força de um leão, a força de um animal. Assim como a pirâmide, nós vimos que ela começou a perder altura com a degradação do próprio tempo, da ação do tempo. Afinal, são blocos de areia e pedra. A esfinge ela também sofre essa degradação. Então, o nariz ele
já não existe mais. Geralmente as áreas mais delicadas, elas vão sumindo primeiro, elas vão desaparecendo primeiro. Se a gente olhar essa fotografia, a gente consegue achar vários trechos aqui aonde a ação do tempo já degradou essa escultura. Hoje, a partir dos estudos que foram feitos, acredita-se, achou-se na verdade indícios de que a esfinge, na realidade, ela era colorida, ela era pintada quando ela foi feita. Atrás da orelha da esfinge, alguns anos atrás, foi encontrado o vestígio de uma tinta vermelha que data da mesma época da construção da esfinge. Provavelmente ela ficou ali protegida da ação do tempo, do sol, e ela conseguiu ser preservada. Bom, nós terminamos aqui a nossa aula sobre Egito Antigo. Até a próxima aula.